Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com cada um. Nós vamos dar início, nesse momento, à nossa reunião de oração e de estudos, nos colocando em pé para orarmos ao Senhor, agradecendo mais uma vez ao nosso Deus por este dia e por essa nova oportunidade de estarmos aqui juntos com a congregação de Várzea do Poço, transmitindo para as demais congregações, ponto de pregação e todos os nossos amigos e irmãos de outros lugares aqui nos acompanhando. Senhor, nós te damos graças e te bendizemos, louvamos mais uma vez o nome do Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui. Queremos te agradecer, ó Deus amado, por esse início de noite e a oportunidade que temos de poder nos reunirmos aqui presencialmente, pelo menos a congregação em Várzea do Poço, para daqui podermos transmitir também para os demais lugares a nossa reunião. Te pedimos nessa noite tua graça, tua bênção, pedimos o teu perdão pelos nossos pecados, clamamos pela vida de todos os nossos irmãos, nossas famílias, pela vida do nosso amigo Régis, que está aqui conosco, que o Senhor o liberte, ó Deus querido, e abençoe a vida dele. Nós te pedimos, Pai amado, que também o Senhor nessa noite use mais uma vez, como tem usado sempre a vida do teu servo, pastor Fabrício, para nos transmitir a mensagem da tua palavra, que de fato Cristo seja formado em nós, que nós diminuamos e que Cristo apareça nas nossas vidas. Nós queremos te render graças, te bendizemos, ó Deus querido, por nossa tão grande salvação. Clamamos a direção do Teu Espírito nessa hora, em que vamos poder aqui te oferecer não apenas nossas orações, mas também os cânticos de adoração ao Teu nome, mediante a Tua Escritura, e especialmente ouvirmos a instrução da Tua Palavra. Fica conosco nessa noite, nos dá uma noite de paz, uma reunião aqui abençoada e seguida de uma noite de paz, de descanso, de repouso suficiente para a nossa saúde e para que amanheçamos dispostos para mais um dia, mais uma jornada de trabalhos, de estudos, de atividades no lar, na propriedade rural e em todos os lugares. Que a tua boa mão esteja sobre a vida de teu povo, abençoando. É o que nós te pedimos no nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, meus irmãos. Vamos cantar amigo melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver e assim perceber a grandeza do poder de Jesus. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão.
perceber a grandeza do poder de Jesus. De Jesus, vamos ter mais duas palavras de oração. Vou pedir que dois de vocês se ponham de pé e nos conduza a Deus audivelmente, para que capte aqui. Duas palavras de oração, meus irmãos, colocando diante do Senhor as nossas vidas, a vida da nossa cidade, de nossa população, a vida de nossos irmãos, especialmente os que não estão aqui, que Deus cuide de cada um, e os demais que estão acompanhando a gente aqui de longe, remotamente pela internet. Vamos ter duas palavras de oração aí rapidamente, irmãos. Mais essa hora em que nos colocamos aqui como igreja do Senhor, reunimos aqui como povo de Cristo, para voltarmos ao Deus das nossas meias, dos nossos corações, o nosso louvor, a Deus, a nossa oração ao Senhor. Nessa hora, Pai, o Senhor possa continuar agindo com misericórdia sobre essa igreja, a vida de cada irmão que se encontra aqui, os irmãos que estão acompanhando de casa, os irmãos que estão espalhados em nossas congregações, que a tua boa mão do Espírito Santo assista a cada um deles, ó Deus. E nós temos o privilégio de estarmos aqui pessoalmente para escutarmos a tua palavra, que venhamos, ó Deus, estar aproveitando também o calor de estarmos juntos fisicamente aqui nessa hora para a glória do teu nome. Pedimos que em nome de Jesus, o Senhor se compadeça, ó Deus, da nossa cidade, desse período, ó Pai amado, tão delicado, tão triste, que se encontra a nossa cidade, onde percebemos, ó Deus, a inclinação do coração pecaminoso, ainda mais aflorado, Pai, inclinações, ó Deus, para a idolatria, ó Deus, para a falta de amor ao próximo, ó Deus, para inimizades, para falsos testemunhos, ó Deus, e tantos outros pecados, ó Pai, que ofendem a tua santidade, que entristecem o teu Espírito Santo, ó Deus, e que traz divisão, muitas vezes até em meio a famílias, ó Pai. O Senhor tem misericórdia, Senhor, da nossa cidade nesse período eleitoral. O Senhor tenha misericórdia, Pai, dos governantes que estão em exercício ainda no restante desse ano. O Senhor também possa agir com graça e misericórdia sobre aqueles que serão eleitos, ó Deus, homens que já foram escolhidos pelo Senhor, os quais o Senhor usará como meio de definição para nós o dia da eleição. Mas o Senhor já sabe, o Senhor já determinou quem será cada um deles, e tudo ocorrerá, ó Deus, conforme a tua soberana vontade. Nada foge ao controle do Senhor, nada foge, ó Deus, à determinação do Senhor, nada foge aos teus decretos. O Senhor abençoe a tua igreja, dando sabedoria, dando maturidade para lidá-los nesse período que é tão delicado, Pai amado, aqui em nossa região. Que o Senhor também proteja os nossos lares,
todo mal, para que nos rodeia, tem nos rodeado, que a tua boa mão permaneça sobre nós. Cuida, Senhor, da vida do nosso pastor, da sua família, cuida também, ó Deus, do presbítero, que o Senhor o capacite nessa hora em que estará trazendo a exposição da tua palavra, e a liderança da tua igreja, Deus, possa a cada dia estar ainda mais voltada àquilo que o Senhor determinou para os pastores e líderes, ó Deus, para cuidar do teu rebanho. O Senhor cuide, ó Deus, dos membros da tua igreja e guardando assim, ó Deus, a tua noiva para o dia do convívio. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Exaltado seja o teu nome, Senhor, por mais aqui este momento de oração, onde a tua igreja é compelida pelo Espírito a buscar, a também orar, buscando para que tenhamos consciência de nossos pecados, de que somos de fato quebradores do pacto, mas o teu Espírito que nos constrange ao arrependimento. E não só nós, mas outros também que se achegam a ouvir a palavra da salvação, que é pregada pelos seus servos. Por isso, Senhor Deus, aqui nós te agradecemos por esse momento de oração na tua igreja, onde o teu Espírito trabalha em nós, pela palavra, que é regeneradora. Age em nosso meio. A esses também que, pela oportunidade de ouvir através das mídias sociais e plataformas que estão sendo aqui utilizadas para a tua glória, dá também a oportunidade de ouvir o Evangelho e se arrepender. Nós queremos, portanto, pedir que nos auxilie nessa tarefa, que muitas vezes encontramos obstáculos, nos entristecemos, ficamos abatidos, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Ela quem nos sustenta e nos guarda, a obra é tua, é o Senhor que realiza em nós, querer efetuar todas as coisas, e tudo é feito para a glória do Santo Nome. Por isso, Senhor Deus, quero te agradecer por essa tão grande salvação, que ela vem também com alegria que transborda a nossa vida. E afasta de nós a tristeza, mesmo que ainda nos afeiçoemos pela autocomiseração, acreditando que esses às vezes são caminhos que podemos recorrer, mas na verdade temos a alegria plena do Espírito, trazida pela obra de Cristo. E nós te agradecemos a Ti, ó Deus Pai, por tudo isso que sucede a nós, a tua igreja, os eleitos do Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com o Salmo 94. Senhor dos exércitos, a minha voz suspira
Guardar em como casa, que a harmonia me para si. Eu encontrei Deus altares, Senhor, e Deus meu. Eu encontrei Deus altares, Senhor, e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que caminham no ar. O Pai me comprou casa, que a harmonia me para si. Eu encontrei Deus altares, Senhor, e Deus meu. Eu encontrei Deus altares, Senhor, e Deus meu. O Senhor é sobre isso. Essa glória. Entregará bem ao o Guardar em como casa, que a harmonia me para si. Eu encontrei Deus altares, Senhor, e Deus meu. 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 Presidente Fabrício. Graças e paz, meus amados irmãos. Amém. Temos aqui a oportunidade de mais uma vez voltarmos a estudar a palavra de Deus. Já estamos encerrando aí o Salmo de número 1, capítulo de número 1 dos Salmos. E entendemos o capítulo de número 1 dos Salmos pelo que o Saltério nos apresenta, que é o Salmo de número 1 até o Salmo 41. E hoje nós veremos o Salmo 40. A congregação aqui verá o Salmo 40 agora pela terceira vez, né? Já vimos aqui 2 vezes. A primeira parte, didaticamente, nós estudamos o Salmo como ele é apresentado. E a primeira parte, ela foi do verso 1 até o verso 10, e agora do verso 11 até o verso 17. E a congregação tem a oportunidade de ouvir 2 vezes aqui, a primeira parte. E agora todos aqui, os que nos acompanham também, verá aqui a segunda parte junto com a congregação. Então, vocês que estão presentes estão mais privilegiados por entender um pouco mais o texto. Mas não perderemos aqui a oportunidade de nos aprofundar também, diz aqui,
o salmo, em que já foi falado, para avançarmos no entendimento da segunda parte. Por que você divide assim, Fabrício? É porque a oração aqui apresentada, ela traz, no verso 1, coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Aqui está o relato de uma coisa que sucedeu. E a expectativa de alguém que estava em apuros. E por isso, quando ele diz que coloca diante de Deus toda a sua expectativa, e ele concluiu uma ação em seu favor, é porque ele estava contando uma experiência. E assim, essa experiência vai refletir justamente sobre o segundo momento, a segunda parte do salmo. E essa experiência vai apresentar o que nós chamamos de graça. E nós vimos aqui, eu li o verso 1, veremos o verso 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade, da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Então, quando ele faz essa primeira parte aí, ele traz o elemento graça, meus irmãos. E eu como tenho buscado aqui me basear no Alan Herman, ele apresenta essa primeira parte como a graça sobre o pecador que está em desespero. O desespero aí está figurado num poço de lama. Mas por que dessa apresentação? Vejamos. Nesse contexto, o salmista está expondo uma lembrança que vai fazer com que ele lembre da ação de livramento da parte de Deus para a sua vida. E o que lemos até aqui, nesses versos, são experiências de como Deus estava presente na sua vida naquele momento. E ele vai justamente apontando as ações de Deus, como Deus se inclinou, ouviu, tirou ele do poço de lama, pôs os seus pés numa rocha, num lugar firme e seguro, firmou os seus passos nesse lugar, lhe pôs um fôlego com um novo cântico, o qual tem o formato de hino de louvor, esse cântico. Sendo assim um resumo das ações de Deus na sua vida, de como Deus atuou. E por que ele está fazendo isso? Eu me lembro do texto de Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele sabe quem Deus é, Deus pactual. Como as ações de Deus
elas empatizam. Já vimos isso no Salmo 19. Empatizam, e vocês vão ver no final que ele atesta isso. Empatizam a grandeza de Deus. Mas o que apequena a nossa visão acerca disso são os nossos pecados. E essa introdução, lembrando da graça, da ação salvífica de Deus, de livramento a si, é porque ele vai apresentar para nós, na segunda parte, algo mais desesperador. O que te faz pensar que você não vai acabar assim? Como eu conversava, eu me arrependo assim, às vezes a gente fala besteira, né? Eu digo, mas rapaz, como que falta esperança? Eu pregando Salmo 40. Eu falo para mim mesmo, pregando para mim. Nenhum desespero é tão grande quanto é grande o amor de Deus pelos seus eleitos. E Davi ele vai nos apresentar isso. É por isso que ele está aqui, meus irmãos, exaltando a graça. E o verso 4, ele apresenta justamente este homem feliz, alcançado pela graça de Deus. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ele conclui isso. Ele chega a essa conclusão. Porque ele foi alcançado por essa graça. Mas vejam, essa é uma reflexão que está lhe trazendo a memória, essa lembrança, e faz justamente perceber que o quanto ele é incapaz diante das situações. Porque ele diz no verso 5, Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Quanto ele é incapaz de dizer como Deus está fazendo as coisas acontecerem em sua vida. Ele não tem como fazer isso. Mas o que leva Davi a falar de tudo isso? O salmista ele está relatando algo aqui para fixar na sua mente o poder maravilhoso de Deus, que o verso 6 vai dizer que não requer do homem sacrifícios para alcançá-lo, porque é de graça, é algo que Deus deu a ele. Deus não quer do pecador nenhuma ação, porque ele não consegue corresponder a isso, essa graça. Deus não exige do pecador nenhum tipo de ação, é graça. Ele atesta isso aí no verso 6. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Mesmo porque nada disso serviria. Porque tudo que fizéssemos na tentativa de querer nos reconciliar com Deus são obras, trapo de imundície. Porque são obras injustas. É necessário que um justo pudesse pagar essa conta. E o verso 7 vai dizer, então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Está comprovado. É claro que vocês sabem que todas as vezes que estudamos os Salmos, temos duas perspectivas. A do próprio Davi, que ou qualquer outro, Moisés, veremos outros escritores, o pastor aqui já falou, inclusive no estudo, tem outros escritores. Eu falo Davi porque o que se percebe aqui, dos traços que estão historicamente ditos aqui, que é o Salmo de Davi. Mas poderia ter sido outro. Mas entenda que o Salmo tem essas duas perspectivas, de quem o escreve e algo messiânico. É claro que não está aqui se descartando a hipótese de um sacrifício ideal, mas é aquele sacrifício por parte de quem está ali sendo colocado.
um sacerdote faz intercessão por si e pelos pecados dos outros. Por isso, dessa forma não se consegue, não se conseguiria justificar-se diante de Deus. Mas o fato é que acerca desses fatos já está escrito. E a gente aqui aponta para Hebreus, que vai falar sobre também o próprio Cristo, o Messias, a obra dele de justificação. E vejam, a gente sabe que a lei aponta para a obra perfeita, medianeira de Cristo. E essa justificação é o que está sendo dito aqui. Um pecador foi justificado, foi livre. E a gente vai perceber isso aqui ao longo do texto, onde no verso 9 diz assim: eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Eu falo acerca dessa justificação que eu recebi, esse livramento de Deus, na minha própria condição de pecador. Por isso que eu falo que há um link aqui com Cristo, com o Messias. E Davi não tinha como se justificar. A autojustificação para pecadores não existe. Só um foi capaz de fazer isso. Mas, no verso 10, essa obra vai ser mais clara. Não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da sua salvação. Onde? Nessa assembleia foi falado no verso 9. No meio da congregação, ele proclama com felicidade, com alegria, ele divulga justamente a ação da graça sobre si. E eu aqui estou resumindo bastante, porque já vimos essa exposição. No entanto, por que Davi, eu pergunto mais uma vez, ele está relatando? Porque o salmista ele está relatando isso. É que ele vai chegar agora no verso 11 para abordar a reincidência de um pecador. Eu e você somos quebradores do pacto. E a segunda parte deste salmo vai apresentar justamente a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Eu e você não merecemos, mas Ele mesmo assim nos ama e tem sobre nós renovado as misericórdias. Aqui está sendo apresentado, meus irmãos, então, a renovação das misericórdias de Deus em nosso favor. Veja aí agora, leremos o verso 11 até o verso 17. Só de forma introdutória eu falei aqui dos versos anteriores. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosas são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-me, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Verso 17 diz: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador, meu Deus, não te demores. Meus irmãos, se nós não trouxermos à memória aquilo que nos dá esperança, ficaremos de fato desanimados. Porque parecerá que não haverá mais solução para ninguém, nem mesmo para você. Você quer um tapa na cara daqueles que desconfiam de Deus.
desconfiam do amor perpétuo do Senhor, da eleição incondicional. Como Davi mesmo colocou, não houve condições alguma que nos trocasse favores com Deus. É a sua graça que nos faz estar nessa condição de salvos. E essa condição de salvo foi um presente de Deus para nós. E é justamente baseado nesse argumento que ele começa aqui a orar, pedindo perdão pelos seus pecados. Veja o que ele argumenta: não me negues a tua misericórdia, Senhor. Eu sei que eu estou numa situação deplorável. O salmista começa orando, apelando a Deus um socorro, porque ele sabe que aquilo que estava levando aquela situação foi culpa dele. E ele diz: não me negues a tua misericórdia. Aqui está a expressão da miséria desse pecador, que evoca o amor pactual de Deus ao seu respeito. Ele evoca, pedindo que, mais uma vez, Deus age com aquela graça. E a argumentação dele é que esse amor, ele é um amor que ele já foi de fato eternizado, é para sempre, não é circunstancial, é o amor incondicional de Deus. Deus escolheu nos amar. Não há nada que mude isso, nem mesmo os seus próprios pecados, os seus pecados, o meu pecado, nem mesmo isso vai mudar a condição de amor que Deus tem. Mas a impressão que o salmista tem é que isso está acontecendo. É que a percepção dele está, de fato, comprometida pelas circunstâncias. E ele fala no verso 12: pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Ele não tem a percepção mais real, porque o seu pecado faz assim. Essa cegueira momentânea. Eu lembro aqui, e há comentaristas que dizem que essa condição de enxergar esse problema o cercando é como Jonas ali no ventre do peixe. Olha a baleia, do grande peixe. E ele está ali justamente cercado por uma condição que é necessária para que ele perceba-se como alguém que não está de acordo com a lei de Deus, com a vontade do Senhor. As culpas que ele carrega o fizeram passar por aquilo e a sua percepção da realidade foi comprometida. Numerosas eram lá em cima as bênçãos de Deus. Agora ele diz: numerosos são os cabelos da minha cabeça, mais numerosos são os cabelos da minha cabeça, comparado ao pecado, né, que ele tem, as culpas. Mais numerosas são elas, né, as culpas, que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu diante do seu próprio pecado. Ele relata que está desanimado. Isso aponta aí, meus irmãos, para a incapacidade agora, não de descrever a grandeza de Deus, mas a incapacidade dele se livrar dos seus próprios pecados. Vejam como a construção desse salmo, ela vem trazendo elementos que se repetem de forma positiva e de forma negativa. Mas aqui ele vai ainda relatando isso para dizer da necessidade da renovação das misericórdias de Deus a seu respeito. Seu ânimo está comprometido.
por conta dos seus próprios pecados. E ele diz no verso 13: agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Contudo, Deus não tiraria ainda dessa situação. O tempo da espera pelo momento da salvação é didático. Os seus pecados ali é de justamente alguém que é reincidente, alguém que volta como um cachorro ao vômito. Você e eu estamos em disciplina muitas vezes, meus irmãos, para entendermos o amor de Deus. Esse é um momento em que aquilo precisa fazer sentido na mente do pecador. Por que estou nessa situação? Mas veja também que no verso 13 há uma ponte para não só os seus próprios pecados, mas para a situação de que há pessoas que estão, de fato ele já falou isso em outros salmos, e aqui há pessoas que estão ali torcendo pela sua derrota. E diz assim, no verso 14: sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Nós entendemos que aqui há um desejo em que Deus trate das situações externas, porque o pecador Davi, que sendo o nosso porta-voz, ele está justamente apontando para os problemas que causam os seus pecados, mas também para a oposição do mundo, aqueles que são santos, aqueles que procuram buscar a Deus. E há uma grande oposição. Não pense aí que Davi está com um problema pessoal, uma luta particular dele. Não. Vocês vão ver daqui para trás que ali, depois do emprego dos termos no plural, para apontar que essa oposição é uma oposição contra aqueles que são os justos, mesmo que estejam em condição de algum pecado. E essa oração é uma oração que ele começa para que os pecadores, que ali também, na condição de julgadores, sejam eles frustrados, porque eles estão procurando a ruína daquele que foi achado por Deus, encontrado por Deus, daqueles que são objetos do amor de Deus. E ele se opõe mesmo a esses, porque esses se opõem primeiro àqueles que são os santos. No verso 14, ele está aí trazendo justamente a recompensa dos ímpios. Está isso escrito lá no Salmo 1, que nós já vimos. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados os que desprezam, os que desejam a minha ruína. O Salmo 1 já nos deu essa interpretação. Então isso aqui para nós é bem tranquilo entender. No entanto, o julgamento de Deus, ele tanto está sobre este pecador, que é reincidente, mas também está sobre aqueles que estão desejosos para que esse pecador reincidente não alcance graça. E aí ele vem com a oração precatória no verso 15, dizendo assim: fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim,
que eles se deparem com a sua própria desgraça, que eles se deparem com as suas próprias condições de perdidos. Por isso que nós entendemos que esse verso aqui não aponta apenas para a condição de Davi, ele está na posição de rei, de intercessor da sua nação. Como é que você atesta isso? Está no verso 16, onde tem uma adversativa dizendo assim: mas regozijem-se e alegrem-se. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Os que amam a salvação de Deus são justamente aqueles que foram alcançados pela graça. E essa oposição do mundo contra os santos de Deus, ainda que esses tenham tropeçado, essa oposição não terá, de fato, êxito, porque aqui está apontado, meus irmãos, este amor que é um amor para sempre. E a atitude de um amor que é para sempre, um amor incondicional, que é amor de Deus, é também trazida aí como responsabilidade do homem, como consequência, né, para esse amor, a nossa resposta a Deus. Vejam, digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. O que prova que é uma relação em que, como resposta ao amor de Deus, você e eu também devemos para sempre glorificá-lo. E como eu disse no início, aí está aquilo que eu falei mais cedo. É que Deus é grande. Davi, ele está aqui pensando na graça, mas também lembrando dos seus pecados. Lembrando da condição que o faz estar ali. Como essa condição é tão mais intensa quanto aquela que estava lá inicialmente. Se lá ele estava se sentindo como um poço de lama, aqui é como se no lugar de afogamento que lhe faz até perder os sentidos, a visão, e está como se afogando-se, como vimos anteriormente. E essa é uma oportunidade dos ímpios. Essa ali é uma oportunidade que os ímpios acham que vai ser o fim daquele que ali está. Mas percebam que não é isso. Não é isso que está posto. Por quê? Há uma relação de amor incondicional da parte de Deus. Deus tem um amor que não se acaba, é para sempre. Com isso também nós devemos expressar esse amor a Ele de forma também recíproca, amando-o para sempre, declarando que Ele é grande, proclamando na Assembleia, como lá está anteriormente, resgatando essa verdade. Essa declaração, essa confissão que aqui está, prova que nós sabemos confiar, como no início foi posto, sabemos confiar plenamente no Senhor, porque Ele faz grandes coisas, Ele é grande, grande é o Senhor. E Ele encerra fazendo essa apresentação de que a garantia do seu livramento viria, porque grande é o Senhor. E o verso 17 vai dizer assim: quanto a mim, veja o que ele traz agora para si, não mais a congregação inteira, que também estava sendo afetada por esses ataques. Ele diz: quanto a mim, sou pobre e necessitado.
mas o Senhor preocupa-se comigo. Estou aqui na NVI, informar inicialmente. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, porém, o Senhor preocupa-se comigo. Como, meus irmãos, somos objetos da graça? Como de fato somos alcançados por um amor eterno? De maneira que o nosso pecado não anula o favor de Deus a nosso respeito. Pelo contrário, as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada momento. É por isso que a lição aqui, neste salmo, é relembrar do quanto Deus nos amou. E por isso, não devemos esquecer que precisamos colocar em Deus toda a nossa esperança. Toda a esperança. Toda a nossa esperança. Senão a gente vai vacilar, vai passar de um poço para uma situação de afogamento. Lá não vai ter agora só lama no poço, não. O desespero agora é maior. E ele encerra justamente dizendo: Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Em outra tradução aí da Ara, não te detenhas. Não fique, Senhor, aguardando um tempo maior para que eu aprenda. Vem logo. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar, vocês que também estão aqui, que a gente só vai se passar por essa página depois que aprendemos a lição? Não podemos ser um pecador reincidente, voltar a falhar. Devemos recorrer à graça de Deus e corresponder a esse amor que é incondicional, louvando, reconhecendo a grandeza de Deus para sempre. Portanto, a lição que Davi nos traz aqui é de que precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, firmar-se nisso, e mesmo quando pecarmos, há um Deus que declarou amor eterno àqueles que são seus eleitos. E ainda que nossos próprios pecados ofusquem a nossa visão, tire a percepção da realidade de Deus em nosso favor, ainda que o mundo ele se organize para ver, para esperar, expectar para a nossa ruína, há uma expectativa no coração daqueles que receberam o desejo de buscar a Deus. O verso 16 diz que Deus entrega a eles a alegria em seus corações. E eles que são objeto do amor de Deus, eles declaram em seu louvor: grande é o Senhor. É aquele mesmo fôlego que ele diz assim: olha, o Senhor foi quem me deu fôlego, um novo cântico lá em cima. Ele se relembra disso. Ele traz à sua memória isso. Ele me deu um novo cântico como um hino de louvor ao Senhor. Como é feliz o homem que assim vive. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, para vocês, voltemos a colocar em Deus toda a nossa confiança. Voltemos a colocar em Deus toda a nossa confiança, para que alcancemos a graça de nosso Senhor. Deus nos abençoe com Jesus. Amém. É o Senhor,
cidade do nosso Deus, seu santo nome. Alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, adorando. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e nos a cidade do nosso Deus, seu santo nome. A alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, adorando. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por nobre em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oremos, meus irmãos. Eterno Senhor, nós damos graças a Ti por essa doutrina tão maravilhosa que os pais reformadores perceberam o amor incondicional do Senhor. Não há como haver algo que interrompa. Paulo ele vai dizer que nada nos separará do amor de Deus. Não será perigo, espada, fome, nudez. Nada dessas coisas podem mudar o amor que o Senhor tem por nós.
nem mesmo os nossos próprios pecados. Talvez sejam eles mesmo um motivo de tão grande amor, porque sabendo que o Senhor, sabendo que nós não poderíamos, na verdade, nos livrarmos, o Senhor veio até nós com tão grande amor, nos alcançando e nos livrando desse poço, esse charco de lodo que é o nosso pecado, nos tirando dessa areia movediça que nos afogava, nos trazendo desespero. Nós te louvamos, Senhor. Sensibiliza os nossos corações a crer tão somente e também responder a isso com louvor, de gratidão por tão grande amor. E não só isso, anunciando, apesar de não ter dado ênfase, mas a tua palavra fala aqui nesse salmo que era prazer do salmista anunciar na congregação, proclamar este amor, esta justificação pela fé nas obras de Cristo. É claro que ali, não querendo ser anacrônico, mas ali está apontando para a obra de Cristo, do Cristo Messias, que salvaria a todos, que nos salvou. E hoje podemos dizer que somos objeto de tão grande salvação. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Também pela perseverança de estarmos estudando aqui, já chegando ao Salmo de número 40, e pedimos para que o Senhor nos fortaleça, em nome de Cristo Jesus, e nos faça trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Deus nos abençoe.